Boa noite, crianças, boa noite. Tá? Estamos aqui, estamos juntos e vamos bater papo sobre a nossa matéria de cinemática. A gente me perguntando o seguinte: você já deu aula de cinemática? Vai fazer de novo? Tem que fazer, porque esse é um assunto, você vai ver, nós temos hoje 9 questões, tá? E as 9 são da prova das PSEGs. Tá? O pessoal da UERJ, tá? Também tem que saber que, tanto na primeira etapa quanto na segunda, tem sempre uma questão de cinemática. Então, é assim, quando a questão é certa, como cinemática, como circuito, como calorimetria, tá? Ou gases, tá? Com, talvez, não na primeira fase da UERJ, tá? Mas na SpaceX, uma questão de V igual a lambda F, tá? De ondas, correto? Uma questão de magnetismo, ou de campo, ou de força. Ou seja, são questões que a gente sabe que vão estar lá. E a gente tem que fazer a prova em cima do que está lá, porque não adianta tentar dizer que a gente vai conseguir, nessas aulas assim, te ensinar física. Não, não é isso. A gente vai te ensinar a fazer a prova de física. Tá? E aí, esse é um assunto que a gente está lá recorrente. E a gente vai utilizar de novo os nossos famosos movimento uniforme, uniformemente variado, tá? As coisinhas que a gente conhece aí. Então, boa noite para vocês. Tá? Lembra que vocês podem perguntar para mim coisas no chat, tá? Podem, se for o caso, até entrar, tá falando comigo aí e tal, e a gente responder. Vamos tentar fazer essa aula o mais normal possível. Tá? Isabela, já vai botar para gravar? Está gravando. Já pode começar. Então, vamos à luta, vamos começar. Primeiro, vamos só te lembrar algumas coisas importantes. Os dois movimentos fundamentais são o movimento uniforme e o uniformemente variado. São os que mais caem. Tá? Além de uma coisa ou outra vetorial que é pouco, que cai pouco. Tem até uma questão de vetor aí, mas é uma questão que não costuma aparecer muito. Tá? O movimento uniforme é aquele em que o V escalar se mantém constante. Tá? O V escalar, o módulo da velocidade é o mesmo. Anda-se sempre com o mesmo número de metros por segundo. O que você usa no movimento uniforme? Primeiro, usa muito, isso é um mosquito, gente, usa muito velocidade média, porque o V se mantém constante, e esse V constante vai ser ΔS sobre ΔT, a distância pelo intervalo de tempo. Isso serve quando a velocidade é média ou quando a velocidade é o quê? Constante. Para movimento com aceleração não serve, não. Além da equação da função horária da posição desse movimento, que é S igual a S0 mais VT. Olha bem, o que você pode falar aqui desse movimento uniforme em relação a gráfico? Por exemplo, se fizer um gráfico de velocidade, aqui, ó, o famoso gráfico velocidade e tempo, que a gente vai utilizar algumas vezes hoje. Nesse movimento, o V escalar se mantém constante. Então, V constante é alguma coisa assim. Não sobe nem desce. É sempre a mesma. Tá? Aqui está um movimento uniforme. Certo? E lembra que a área, aqui a área, entre o gráfico e o eixo dos tempos, essa área é ΔS. Certo? Se eu fazer um gráfico de posição no tempo, o movimento uniforme, o movimento em que a velocidade escalar é constante. A posição no tempo é uma função do primeiro grau. No primeiro grau, uma linha reta não paralela, uma linha reta que mantém a taxa da posição no tempo se mantendo o quê? Constante. Tá? Isso aqui são coisas de movimento uniforme.
Quem é o outro? O outro é o movimento uniformemente variado. O que é uniformemente variado? Primeiro de tudo, ele é variado. O V não se mantém o quê? Constante. Não. Tá? Ele varia. Cresce ou decresce. Mas como é que ele cresce? Como é que ele decresce? Ele cresce ou decresce com a mesma taxa sempre. O que ele ganha de velocidade ou o que ele perde é sempre a mesma coisa. Por exemplo, o que é a aceleração? Variação de velocidade no tempo. Nesse movimento, a aceleração se mantém o quê? Constante em módulo. Ou seja, suponha, eu boto uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que ele vai crescer a velocidade, por exemplo, ou decrescer, de 2 em 2. Que o V varia uniformemente. Ele não é fixo. Acelera ou freia. Mas a taxa com que vai acelerando, com que vai freando, é sempre a mesma. Por exemplo, a queda livre. A gravidade coloca no movimento uma aceleração constante, uma variação de velocidade fixa de 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer isso? Cada segundo, o V cresce ou decresce de 10 em o quê? 10. Caindo. Em 1 segundo, o V vai de 0 a 10. Em 2 segundos, o V, velocidade, vai de 10 a 20, depois a 30. Ele ganha de 10 em 10, ou perde de 10 em o quê? 10 subindo. As 3 equações básicas que você conhece são ΔS igual a V0T mais 1 de AT2. V igual a V0 mais AT. V0 é V inicial, AT. E o substituinte Einstein, que é V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Isso aqui, tá? É assim, não é a única coisa que se faz. Temos outras coisas que a gente pode fazer, como o gráfico, por exemplo. Mas, se você quiser usar as equações, tem que saber. Aí as pessoas ficam lá fazendo aquelas brincadeiras lá de, sei lá, Sofia, você é tarada, até com 2 em cima, 2 embaixo. Essas coisas vocês inventam aí. Tá? Vovô e vovó ainda tentam. Gente, o que vai fazer você guardar isso é fazer muitos o quê? Exercícios. Quanto mais você faz, mais esse troço vai ficando em você. Agora, uma coisa que a gente pode, de vez em quando, usar é que um gráfico de velocidade desse movimento, ele cresce ou decresce uniformemente. A velocidade no tempo é assim, para eu ver. E aí, ó, você tem o V inicial, tem o V final. Entre um e outro, o que tem aqui é AT, lembra? V igual a V0 mais AT. Tá? Essa área aqui é o ΔS, e você pode utilizar essa coisa para matar problemas de movimento uniformemente o quê? Variado. Cuidado! Aquela história. Velocidade, espaço sobre tempo. Isso é coisa para velocidade que se mantém o quê? Constante. Ou para velocidade média. Repara, V variável, isso aqui, não. Certo? Não pode usar. Isso aqui é para velocidade constante e para velocidade média. E aí, vamos fazer uma série de coisas ligadas a isso. Eu vou deixar isso aqui. Esses gráficos eu vou até tirar, mas as fórmulas eu vou deixar um tempo no quadro, que aí você vai olhando para a cara delas, quem sabe se isso não vai melhorando a tua vontade de saber esse troço. Tá? Deixa eu ver como é que está. Beleza. Existe função de gráfico de distância no tempo? Sim, aqui, ó. Distância no tempo, posição no tempo, tá? S com T, claro que sim, tá? Hein, Sofia? Sem problemas. A gente usa muito isso, tá? Então, acompanha. Vamos devagar te mostrar aí, pegar as nossas questões, tá? E ir fazendo com calma, certo? Repara, sem pressa. Isabelle, Oi. faz uma pergunta. Assim, algum problema se te deixar, por exemplo, para terça-feira que vem marcado outra? E eu tenho que ver porque
terça, acho que já tem outra aula agendada. É porque você falou que ia ser quarta, sexta, ou segunda e quarta, aí disse assim, de repente, terça-feira está livre. Ah, tá, botar uma aula extra, né? Um dia a mais? Não tem, assim, pode fazer para mim mesmo, sem problemas, tá? Não estou nem preocupado com aqueles outros lances, entendeu? Tá? Tá. Se der, a gente faz outra. A gente vai, daqui até a prova, vai fazendo às terças-feiras. Porque semana que vem eu vou dar aula quarta-feira. O pessoal acha da UERJ e tal, para específica. Tá? Aí, de repente, eu faço terça também para o pessoal da SpaceX, tá? E quem mais queira aparecer. Beleza, Certo? beleza. Diz isso para mim. Quantos tem aí, Isabela? Temos 18. Ah, que bom, tá legal, tem um número expressivo. Para física, né? Tá? Tá bom mesmo. Então, vamos à luta. Então, crianças, vamos para as nossas questões. Tá? Deixa eu só achar aqui as minhas. Espera aí. Bom, questão 1. Tá? Você vai colocar aí, não? Não sei. Vou colocar, pode ler que eu vou Tá. colocar. Então, eu vou lendo, daqui a pouco eu vou colocar aí na tela para vocês. Tá? Um soldado fixo em sua posição, durante um treinamento de tiro na instrução militar, utiliza um fuzil e dispara em direção a um alvo. Vai olhando a historinha, você tem que viajar na historinha. Então, um soldado dispara com um fuzil em direção a um alvo. Tá? Olha lá, Isabela é craque. Já vem ela. Muito bem. Um projétil que se desloca com uma velocidade horizontal. Ele diz que é com V horizontal. Não deveria ser, deveria cair um pouquinho, mas o V é muito grande, então o V é horizontal. Ele se desloca com um V horizontal constante de módulo. Deixa eu ver como é que está aqui. Ai, que V é esse? É VP, V do projétil, pronto. Então, ele tem um V horizontal, VP constante. A questão é literal. O alvo é atingido. Ele dá um tiro, sai com um VP, a bala, o alvo é atingido. E o som produzido no impacto é ouvido pelo mesmo soldado no intervalo de tempo ΔT após o disparo. Olha com calma. Ele escutou o som de volta após o disparo. Muito bem. Vamos lá, cara. Considerando o módulo da velocidade de propagação do som no ar igual a Vs, e desprezando a resistência do ar e a ação da gravidade, a bala não sobe nem desce, a bala vai andar em linha reta e o som também. Muito bem. Podemos afirmar que a distância da arma até o alvo é dada por... Ele quer a distância da arma até o alvo. Dentre as que ele colocou aí, ele tem que achar alguma delas. Tá? O que tem aqui? Tem VS, tem VP e tem ΔT. O tempo total, VS e VP. Tem que ser em função disso. Foi o que ele pediu. Tá? Então, vamos lá. Com calma, fazendo essa questão aí das SpaceX. Eu devia ter colocado o ano dessas coisas, mas se você for atrás de olhar isso, você vai ver de que ano é. Eu vou apagar isso aqui para poder ganhar espaço. E olha só, participa, fala comigo, qualquer dúvida, tira a dúvida aí, tá? Então vamos lá. O que é o problema? Aqui está um soldado. Aqui está o alvo. Tá? Muito bem.
ele dá o tiro. O projétil vai andar a distância que ele quer. Entendeu? Tá? Ele pediu a distância, deixa eu ver se é isso mesmo que ele pede. Da arma até o alvo. Vai andar. Com que velocidade? O tal do VP. Ora, a distância é a velocidade vezes o tempo, já que o V se mantém o quê? Constante. Então, aquele D é igual à velocidade VP vezes, vamos chamar assim, P1, o tempo de ida. Beleza. Aí, o projeto bate no alvo. Mas quando ele bate lá, o cara não escutou aqui. O som tem que voltar. Ou seja, de volta do alvo, vem o som. E também anda B, só que com V do som vezes um P2. Tá? Ele quer esse D, tem que ser em função de VP, VS e o ΔT. Ele chamou de ΔT. Não foi o T1 e o T2, foi o tempo total. Porque ele deu o tiro, depois de um certo tempo, ΔT, ele escutou o som voltar. Então, o ΔT é T1 mais T2. Estamos juntos? É o tempo para a bala ir e para o som voltar. Ou seja, T1 mais T2 é o nosso ΔT. Bom, as nossas respostas não têm T1, T2, tem ΔT. Então, eu tenho que começar a procurar aqui nessas respostas o que pode ser aí essa resposta. E a resposta tem ΔT. O que eu vou fazer? Vou começar assim, ó. T1 é D sobre VP. Vê se está certo. T2 é D sobre VS. Se eu somar T1 com T2, eu vou ter o ΔT que ele deu. E como o ΔT está na resposta, eu tenho que arrumar um jeito dele aparecer. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou somar essas duas equações. E olha só, gente, eu nem quis fazer essas questões antes para eu poder fazer junto com você e raciocinando junto contigo. Tá? Então, acompanha. Tem que ter ΔT na resposta, não tem nada nas opções. Como o ΔT é o tempo total de ida e volta, foi o tempo que ele escutou o som de volta, eu vou somar. Então, vai ficar assim. T1 mais T2, que é ΔT, é igual a quê? A B sobre VP mais D sobre VS. Ele pediu D. Eu já estou com o D ali, com o VP, VS, ΔT. Agora é questão de matemática, de arrumar isso aí. Ele quer o D. Tá? Como é que vai ser aqui? Por exemplo, ó, chamar esse denominador de 1 e fazer o MMC geral. O MMC geral vai ser VP vezes VS. Então, vai ficar assim. Aqui dá VP vezes VS. Aqui vai dar VS e aqui vai dar VP. Estamos juntos? Então, vai ficar assim. ΔT, nem botei gabarito. ΔT, que multiplica VP vezes VS,
ΔT que multiplica VP vezes VS vai ser, olha lá, D vezes VS mais D vezes VP. Só matemática. Não te esqueça, eu quero o D. Eu vou botar aquele D em evidência ali, ó. Tá? O D em evidência. Vai ficar assim. D que multiplica VS mais VP. Está enxergando aí? O que passa? Acho que vou fazer embaixo. Pelo menos não estou vendo direito. Peraí. Vou botar embaixo aqui. Então vai ficar assim. ΔT que multiplica VP vezes VS é igual a D. Estou saindo da frente daqui a pouco. A D que multiplica VS mais VP. Pronto. Eu quero D. Espero achar alguma coisa que está ali. Como é que vai ficar? Quem é o D? Olha a matemática. Ó, quem é o D? É VP vezes VS. VP vezes VS. Que multiplica ΔT sobre VS mais VP. Deve ter isso aí. Espera aí. VP vezes VS, que multiplica ΔT sobre VS mais VP. Letra A de Araponga. Vê se é isso. É. Letra A de Araponga. Certo? Tranquilo? E aí, feita a primeira. Então, crianças, tudo bem? Repara, típica de pré-militar. Tá? Tem que fazer uma continha, tem que ter calma, tá? Tem que olhar as opções para ver o que ele quer, tá? Por quê? Porque ele queria uma opção que tivesse VP, VS e ΔT pelo tempo total. A ida e a o quê? E a volta. Como é que é? Arthur, não entendi nada, professor. O que foi? Peraí, vamos ver com calma, Arthur. O que eu fiz? Olha aqui. Tempo é ΔS sobre velocidade, certo? Tudo bem? Tempo é ΔS sobre velocidade. Aí eu fiz, tá? E ΔS é velocidade vezes tempo, certo? Aí vamos lá. A ida da bala, o ΔS é o D, velocidade vezes tempo. A volta do som, para ele escutar o som da bala que bateu no alvo. Vai andar a mesma distância, só que agora é com o V do som, não é com o V da bala. Vezes um novo tempo. O que eu fiz? Tá? Ele disse que o cara dá um tiro e depois de um tempo ΔT, ele escuta o som da bala batendo no alvo. O que aconteceu? A bala foi até o alvo, bateu no alvo e o som voltou. Então, P1 mais T2 é o ΔT que ele deu. O que eu fiz? Eu tirei o T1, D sobre VP. O T2, D sobre VS. Somei, é o ΔT. ΔT é esse mais esse. Daqui para diante, é matemática no estilo tia Teteca, vai e volta. Certo? Vamos lá. Sobre 1, tirei o MMC, multipliquei tudo em cima, depois ajeitei para calcular o D que ele pediu. Como é que é? Fala para mim. Arthur, foi? Conseguiu? Beleza.
Então, vamos à luta, tá? Vamos à luta. Gente, a primeira feita direitinho, tá? Entenda. Não sei se eu estou aqui com alunos da UERJ, mas o estilo de questão, mesmo na primeira fase, no exame de qualificação da UERJ em cinemática, é mais ou menos esse. Não é tão... Às vezes, a prova de múltipla escolha da UERJ, às vezes, ela é mais pegada do que algumas outras. Agora, a última não foi, a última foi bem razoávelzinha. A única questão que era boa, que podia pegar, anulou. Então, é incrível, mas tudo bem. A gente vai levando. Tranquilo, primeira feita, tá? Gente, eu tenho que apagar. Então, se você quiser dar uma copiada ou dar uma coisa... pessoa que não sabe, que está aqui, que não sabe, essa aula fica sendo gravada, depois ela fica disponibilizada. Isabela, diz um negócio para mim. Pessoal que está aqui, que veio ao meu convite, que é meu aluno de outros locais, tá? Para eles fazerem parte da nossa família aqui... Vou pedir para eles deixarem aqui no chat. Deixarem o quê? O endereço deles, alguma coisa assim, é isso? Quem não for aluno ainda, pode deixar o telefone. Tá legal. Pessoal que quiser assistir outras aulas, tá? De química, de história, tá? De geografia, de matemática, que vai ter, é só fazer contato, tem que fazer contato direto com vocês, e além de tudo, ainda pode assistir de novo essas e outras que vocês não viram, porque tem um acervo de questões que ficam, de aulas que ficam lá colocadas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quer aproveitar? Aproveita, né? E aí, vamos à luta. Gente, boazinha, né? Boazinha. Vou apagar. Então, a primeira questão feita. Ida de um projétil, volta do Sol, e tudo com V constante, tudo em movimento uniforme. Tá? Vamos lá, então. Que aliás é o que mais cai. Questão 2. A galera não colocou aí? Um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora. Isso é muito normal, tá? Colocar a velocidade em quilômetro por hora. Que, apesar de ser muito conhecida, a velocidade em quilômetro por hora não é a padrão. O padrão é metro por segundo, tá? E, normalmente, as perguntas, tá, podem até ser feitas em quilômetros por hora, mas, na maioria das vezes, você tem mais metros por segundo para poder responder. Então, vamos lá. Um carro está desenvolvendo um V de 72 km por hora. É uma rodovia que está em obras, onde V máximo permitido é de 60 km por hora, ou seja, ele está acima da velocidade permitida. Espera aí. Certo. Está no chat aí, quem não é aluno e quer receber as aulas, é só deixar o telefone. Vamos lá, então. Então, tem um carro andando numa rodovia que está em obras e ele está a 72 km por hora, mas está acima do máximo permitido, que lá é 60. Muito bem. Após 5 segundos da passagem do carro, uma viatura policial inicia... Deixa eu diminuir aqui, porque eu não estou... Está grande demais para o meu telefone. Uma viatura policial inicia uma perseguição. Então, vamos lá, vamos com calma. A historinha é fundamental. A historinha você tem que falar, vamos com ela. Então, é assim, os cachorros estão terríveis.
Então, ele está a 72 km por hora. Tá? Passou por uma polícia que viu que ele estava acima do limite lá da coisa. Esse 60 não vai prestar para nada. Vai prestar só para dizer para você que ele está acima do limite. Tá? Muito bem. Só que o carro da polícia saiu 5 segundos depois que o carro passou. Sei lá o que houve, tinha que ligar o carro, não sei o quê. A polícia demorou 5 segundos para começar a ir atrás do outro. Muito bem. Tá? E partiu do repouso, desenvolvendo uma aceleração constante. Olha bem, a polícia vai estar em movimento uniformemente variado. A polícia vai estar acelerando. Tá? E o outro carro está com V constante. É um em uniforme, outro em uniformemente acelerado. São 2 movimentos. Tá? Muito bem. A viatura se desloca de 2,1 quilômetros até alcançar o carro infrator, ou seja, o carro de polícia alcança o outro depois que ele andou 2.100 o quê? 2,1 quilômetros. 2.100 metros. Tá? Então, a viatura se desloca de 2,1 quilômetros até alcançar o carro infrator. E olha bem, quando a viatura saiu, o carro infrator já tinha andado 5 segundos na frente dela. Nesse momento que a viatura encontra, tá, o carro infrator, ele pergunta qual a velocidade do carro da polícia. Tá? Nesse momento, a viatura policial atinge a velocidade de... Aí vem lá as opções. Bom, primeiro vamos ver se você entendeu o que é o problema. Tinha um carro a 72 km por hora. Passou pela polícia, a polícia viu que ele estava correndo além do que devia. Levou 5 segundos para sair atrás dele. Enquanto isso, ele foi andando. Tá? Muito bem. Nesses 5 segundos, tá, a polícia começou a andar de V0 igual a 0 e foi acelerando para alcançar o carro. Crianças, importante uma coisa aqui, tá? Que é a seguinte, esse carro aí da polícia e o outro carro teve aí a velocidade, pelo menos o outro carro, dada em quilômetros por hora. O tempo que ele andou foi em 5 segundos. Não pode misturar unidade. Fazer aí bife com molho de camarão. Um troço em hora, um troço em segundo, um troço em quilômetro, um troço em metro. Não pode. Outra coisa importante. Vamos pensar. O cara andou, a polícia andou 2.100 metros acelerando. 2.100 metros, 2 quilômetros e pouco. Ela não levou horas andando. Ela levou alguns segundos. Hora aí, quilômetro aí, está meio grande. Eu vou fazer o seguinte, vou começar te dizendo que como é que se passa, lembra aí, uma velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Acho que todo mundo lembra, mas se não lembrar, tá? Divide por 3,6. Ah, por quê, Ricardo? Por quê? Ó, acompanha. Quilômetro por hora. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, para passar para segundo, são 60 vezes 60. 60 minutos, cada um com 60 segundos. Então, são 3.600 segundos.
multiplicar por 1.000 e dividir por 3.600. Contei 2 zeros. Multiplicar por 10 e dividir por 36. Ou, direto, dividir por 3,6. É assim que se passa para metro por segundo. Portanto, se o carro está a 72 km por hora e mantendo a velocidade dele constante, movimento uniforme, tá? Se eu quero essa velocidade em metro por segundo, é só dividir por 3,6. Espero que você saiba fazer isso, claro. Né? Portanto, essa divisão vai dar 20 metros por segundo. Tudo bem? Então, tem um carro andando a 20 metros por segundo e a polícia vai sair atrás dele. Só que, durante 5 segundos, o carro andou e a polícia não foi atrás dele. Portanto, se ele anda 20 metros em cada o quê? Segundo, em 5 segundos vai mandar 100 metros. Ah, que é a fórmula? Tá, olha aqui, ó. ΔS igual a V vezes ΔT, que é movimento uniforme. Quanto o carro andou até a polícia começar a ir atrás dele? Quanto ele andou? Ele andava 20 metros por segundo. Andou 5 segundos. Então, o carro andou 100 metros. Vou com calma, então. Com calma. Olha para cá. Vamos colocar aqui. Aqui é a polícia. Vou dar um P aqui. A polícia. Saindo daqui. O carro está a 100 metros na frente dela. C de carro. Então, vou chamar essa posição de 0, essa aqui de 100, em metros. Por que 100 metros? Porque o carro andou 5 segundos a 20 e a polícia não tinha partido. Agora vai começar a caça. Tá? Esse cara em movimento uniforme e esse cara em movimento uniformemente variado. Certo? Onde é que eles vão se encontrar? Onde eles vão se encontrar? A questão diz que a polícia andou 2.100 metros até encontrar o carro. 2,1 quilômetros. Então, o encontro é lá no 2.100. Certo? Vamos lembrar. O que ele pediu? Ele pediu a velocidade do carro da polícia no momento em que ele encontrou ali. Tem tanta maneira de fazer que eu não sei por qual delas é melhor. Eu vou começar com uma, tá? Muito bem. O carro está andando a 20 metros por segundo e se mantém constante. Tá? O carro foi alcançado em 2.100, mas ele já estava em 100. Então, o carro andou 2.000 metros até a polícia chegar nele. Estamos juntos? Devagar. Ele estava a 100 metros. Ele foi alcançado em 2.100, então ele andou 2.000 metros, 2 quilômetros até ser alcançado. Tá? Muito bem. Portanto, como o carro anda com velocidade constante, vamos ver quanto tempo precisou para isso. Olha para mim, ó. O V do carro é 20.
A distância que ele andou até ser alcançado foi 2.000. Eu posso saber o tempo que foi necessário para poder ser alcançado. Então, eu vou até substituir ali, pronto, ali. Vai ficar assim. V do carro, 20. Distância que ele andou até ser alcançado, 2.000. Por que não 2.100? Porque ele já saiu do 100, certo, crianças? Estamos juntos? E aí, quanto tempo levou para alcançar? Vamos lá. Tempo para alcançar. 200 sobre 2. 100 segundos. Vê se está certo. E para cá, 2 para cá, 200 sobre 2. 100 segundos. Nesses 100 segundos, o nosso amigo lá, policial, tá? Andou e chegou aqui no 2.100. Tá? O que ele pediu? Pediu a velocidade do cara. Crianças, olha para mim. Ele quer um V final. Aqui nessa forma não tem V final. Na primeira. Deixa para depois. Tá? Ou então, a gente pode utilizá-la para calcular a aceleração. Mas olha para mim. Essa fórmula aqui é boa, né? Essa aqui, ó. O V igual a V0 mais a T, com calma. Porque o V0 é 0. A polícia é partir do repouso. O V inicial é 0. O tempo que a polícia gastou foi 100 segundos. Eles chegaram os russos lá no final, 100 segundos. O tempo é 100. Ele quer esse V. Eu preciso do ar. E eu não tenho ar aqui. Repara, essa equação está me chamando a atenção, mas não está dando para usar direto. Essa aqui, a terceira, tem V final. É o que eu quero. O V inicial é 0. O delta S que a polícia anda é 2.100. Mas, de novo, eu não tenho ar. O que eu posso fazer? Vem aqui para cima. O delta S que a polícia andou, eu tenho. O V0 é 0. O tempo eu tenho. Eu posso tirar o ar dessa primeira equação. E, cara, se eu não souber essa equação, ferrou. Não vai conseguir. Agora, acompanha. Vamos ver essa equação aqui. Delta S igual a V0T mais 1/2 de A P2. Porque a polícia está acelerando, a polícia está no movimento uniformemente variado. Partiu do repouso, o V0 é igual a 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Vou cortar aquele pedaço. O delta S da polícia é 2.100? Muito bem. É igual a 1/2. Eu quero esse A. O tempo é 100. Só que é 100 ao quadrado. Certo, crianças? Portanto, vamos lá. Passo o 2 multiplicando. 4.200 é igual a A vezes. Que é 100 ao quadrado? 10.000. Não é isso? 4 zeros. Corta 2 zeros aqui. Vai ficar que a aceleração, tá? Estou falando com você agora. Vai ficar 42 dividido por 100. Tá? Olha lá, ó. 0,42. Essa é a aceleração do carro da polícia. 42 sobre 100. Anda 2 casas. 1, 2 casas.
Essa é a aceleração. Agora, com a aceleração feita, tá? Eu vou voltar nas fórmulas. Gente, V igual a zero mais AT, ele quer a velocidade final. V inicial é zero. A aceleração é 0,42. E o tempo, 100. Portanto, a velocidade do carro da polícia é 42 metros por segundo. Deixa eu ver qual é a letra. Letra E. Usando fórmula de movimento uniforme e uniformemente variado. Crianças, você está começando a entender por que eu quis fazer essa aula para as pessoas. Para você ver a cara da questão. Usei movimento uniforme, uniformemente o quê? Variado. Mas quero fazer de outro jeito. Vou tentar ver se você consegue ver um outro jeito aqui que eu vou fazer para você ver. Mas primeiro eu vou repetir esse. Um carro andou 100 metros, a polícia foi atrás dele. Eles se encontraram em 2.100 metros. A polícia andou 2.100 e o carro andou 2.000 porque ele estava 100 na frente. Como eu sei a velocidade do carro e ela é constante, eu jogo aqui para tirar o tempo para encontrar. E o tempo para encontrar deu 100 segundos. Agora eu quero saber esse V final. As equações que tinham o V final eram essas duas, mas faltava a aceleração. O que eu fiz? Peguei a primeira equação, substituí o que a gente tinha, que era a distância para o carro da polícia, que era 2.100, o tempo que era 100, tirei a aceleração. Com a aceleração, eu podia usar ou a segunda ou a terceira. Era só escolher. Mas olha só, se você quiser printar, printa, porque eu vou fazer uma outra solução aqui, sem essas fórmulas todas. Tem as fórmulas. A gente pode trabalhar? Quer printar? Dá uma printada aí nisso? Vamos lá. Olha só a brincadeira qual é aqui. Bom, voltando para a seguinte colocação. A polícia estava aqui atrás e o carro 100 metros à frente. Quando começou a perseguição. Tá? Vamos lá. Aqui, um gráfico que as pessoas não têm prática de usar, mas que quebra cada um galho, um gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo. Muito bem. O carro está andando com V constante. Com V constante de 20. Velocidade. A polícia partiu quando o carro tinha 100 a mais. 100 a mais. E foi acelerando. Cuidado. Tem gente que acha que esse ponto aqui é o ponto que eles se encontram. Não. Já que aquilo ali é velocidade, é o ponto em que eles têm a mesma velocidade. O que quer dizer isso? Porque só a partir daqui é que a polícia começou a andar mais rápido. Antes, ela estava andando mais devagar que o carro. O carro estava botando distância nela.
Daqui para diante é que a polícia começou a andar mais rápido e começou a descontar. Vamos supor que aqui seja o ponto de encontro. Esse T aqui é o seguinte. A área é ΔS. Isso aqui é o cabo, isso aqui é a polícia. Ora, o cabo está andando a 20. Essa área é o deslocamento. Até se encontrar, o carro andou 2.000. Que ele estava 100 à frente, o encontro foi em 2100, ele andou 2.000. Então, essa área vale 2.000, que é o ΔS do carro. Como a área é base vezes altura, a base é T e a altura é 20. Olha só. O tempo de encontro é 100. Olha que lindo. O carro andou 2.000 a 20. A área é o ΔS. 2.000, que é a área, é base vezes altura. Então, agora. Então, esse tempo é 100. A pedida é qual a velocidade da polícia quando encontra o V final da polícia. Crianças, o triângulo é a área, é o ΔS da polícia, que é 2.100. Vou até mudar de cor aqui. Espera um pouquinho. O triângulo é o ΔS do carro de polícia. Esse ΔS é 2.100. Ele andou sem a marca que ele sai de trás. A área do triângulo é base vezes a altura, o V. Sobre 2. Conta 2 zeros com 2 zeros, passo 2 multiplicando, 2 vezes 21, 42. E acabou. Faz-se um silêncio em homenagem ao gráfico velocidade e tempo. Olha, quem é meu aluno normal em mecânica sabe que eu encho o teu saco com esses gráficos. Por quê? Por causa disso. Quando você sabe usar esse gráfico, é brincadeira. Vou repetir para você. O retângulo é o que andou o carro. E o carro andou 2.000. 2.000 é a área. Base vezes altura. Aqui. Eu não tinha base, era um T aqui. Só que era T vezes 20 igual a 2.000. Então, o T igual a 100. Botei o 100 no gráfico. O triângulo é o que andou a polícia. Esse é o V final. O tempo é 100. E a polícia andou 2.100. Área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Acabou. O que tu acha? A pena, sempre, é que as pessoas fazem você ficar decorando fórmula o tempo todo e não te dão nem chance de olhar uma brincadeira dessa, porque isso aqui arrebenta. Tá? O gráfico da velocidade é sensacional. Tá? Gente, quer me perguntar alguma coisa desse gráfico, alguma coisa aí da questão? Acompanha. Você deve estar vendo que não é muito difícil, mas também não é entregue de bandeja, não, tá? As questões da SpaceX são questões... Algumas são muito fáceis, mas algumas não são. Tá? Como é que tá? Tudo bem? Estamos juntos? Beleza. Deixa eu ver aqui. Se na primeira tinha como fazer esse gráfico? Tinha. Mas acontece que esse gráfico, quando é para velocidade constante, é muito ridículo. Porque se eu fazer uma área de retângulo, base vezes altura,
é muito fácil. Tá? E aí a primeira questão é uma questão mais algébrica, menos numérica. Essa aqui é a melhor de todas, porque você arrepia com esse gráfico. Tá? Então, vamos devagar, vamos fazendo. Tá? Então, vamos lá. Questão 3. Olha outra que é clássica. Cara, está sempre caindo essa questão. É impressionante como está caindo essa questão sempre. Tá? De dividir o movimento em 2 partes, 3 partes, e tal, para você fazer as contas. Tá? Vamos lá. Um automóvel percorre a metade de uma distância D, qualquer que ele não deu, com um V de 24 metros por segundo. Então, tem uma distância. A metade dela ele anda com 24 metros por segundo constante. É aquela primeira. A outra metade ele anda com 8 metros por segundo. Nessa situação, quem é a velocidade média do automóvel, tá, na distância toda? Quem acha que, porque é média, vai fazer 24 mais 8 sobre 2, tá? Ou seja, 24 mais 8 igual a 32, sobre 2, 16. Nem gasta tinta, porque não é. Velocidade média não é média aritmética das velocidades. Velocidade média, como está ali no quadro, é ΔS sobre ΔT. Então, esse é um clássico. É um clássico. A gente já fez esse estilo de questão algumas vezes e já caiu em tudo quanto é tipo de prova. E SpaceX também. Também. Então, vamos lá. Como é que se faz essa brincadeira aí? Tá? Deixa eu apagar esse gráfico. Essa é até fácil para o gráfico também para você. Mas não tem muita graça, porque acaba ficando muito igualzinho, porque é gráfico de retângulo, aí é mole. Mas vamos lá. Qual é a historinha? Tem uma distância D não dada, que não foi dada. Tá? Repara. Ele divide essa distância sobre 2. Metade da distância. Então, esse pedaço é igual a esse. Diz que a primeira metade do deslocamento total foi feita com 24, sei lá o quê, metros por segundo. E que a segunda metade foi feita com 8 metros por segundo. Ele quer o deslocamento total, não, desculpe, a velocidade média total do movimento. Total. Ora, é o ΔS total, que não tem, pelo tempo total, que não tem. É muito legal. Calcule VM, divida o ΔS que você não tem, pelo tempo que não foi dado e me dá a resposta. Essa é a questão. Não se assuste, não se assuste. Calma agora. Quero te perguntar. Posso chamar as duas distâncias que ele anda de x, porque as duas são iguais, cada uma delas é metade da distância, para não estar usando fração d sobre 2, vou chamar de x, porque as duas são iguais. Posso, gente? X e x, que são metade e metade do total? Pode ser? Tranquilo? Muito bem. Quem é a velocidade média que ele pediu? É a distância total, 2x, pelo tempo total, que é o tempo da primeira parte, mais o tempo da segunda parte.
ΔS total sobre ΔT total. Até aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ele. Tá. Acompanha. Até aqui, algum problema? Está tudo certo? ΔS total, tempo total. Então, olha essa fórmula. Concorda que ΔT é ΔS sobre Vn? Concorda, né? Passa o tempo multiplicando e Vn dividindo. ΔT é a distância pela velocidade. O tempo, quando vê a constante, é distância por velocidade. Então, olha para mim. Vamos fazer isso aqui. Vn. Distância total, 2x. Crianças. Primeira parte. Distância andada, x. Velocidade, 24. Esse é o tempo da primeira parte. Mais, segunda parte. Distância total andada, x. Velocidade, 8. Para quem manja matemática, acabou. Aquele x está cortado. Aí, Carlos, como é que pode estar cortado? Você tem uma soma embaixo, mas tem o x nos dois. Você pode botar o x embaixo em evidência e cortar com o de cima. Ah, não entendo isso. Então, vamos lá. Eu vou deixar o x por mais um tempinho aqui. Deixa o 2x aqui. Vamos somar isso aqui. Soma de fração. MMC entre 8 e 24. É 24, que é múltiplo. Então, 24 por 24 dá 1, 24 por 8 dá 3. Vai ficar assim, ó. Tudo sobre 24, x mais 3x. 4x. Vê se foi, criança. Tudo bem? MMC entre 8 e 24, 24. 24 por 24, 1. 24 por 8, 3. X mais 3x, 4x. Embaixo, 24. Agora, está na cara que pode cortar? Como é que é divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 4 dá 2. 24 sobre 2, resposta 12 metros por segundo. E essa é a resposta à questão. Crianças, isso aqui é 500 vezes. Por exemplo, só para brincar, alguém vai e divide em 3 partes. 3 partes iguais. Por exemplo, assim, a primeira parte o cara andou com 30, a segunda andou com 40, a terceira andou com 60. 3 partes iguais. Quem é o V médio? X, X e X. Vamos lá. V médio. Delta S. 3x. Divide o tempo em 3 partes. Cada tempo é distância por velocidade. X sobre 30, mais X sobre 40, mais X sobre 60. Você pode cortar o X, botar 1 ali em cima, mas tudo bem. Vn. NMC, entre 30, 40 e 60. 120. Então vai ficar assim. Aqui dá 4, aqui dá 3, aqui dá 2. Então vai ficar tudo sobre 120, 4x
mais 3x dá 7x, mais 2x, 9x. E aqui em cima, 3x. Corta o x com o x. Vm, 3 por 9 dá 3. 120 por 3. Resposta, 40 metros por segundo. Dividido em 3 partes. Entendeu como é que faz? É um clássico. Tem gente que dá uma fórmula para fazer em 2 partes e 2 partes iguais. Se não for 2 partes, não sabe fazer. 2V1, V2, V1 mais V2. Uma besteira. Para que decorar a fórmula? ΔE sobre ΔT? Agora, é um problema clássico. Está em todas. Isso aqui é arroz de festa. Está em todas. Porra, não tem jeito. Tá? Ele pode aparecer a qualquer momento, em qualquer prova. Essa de dividir em 2 partes. Por exemplo, aqui o cara fala assim, ó, andou uma distância e depois o dobro dela. Então, você bota x e 2x e faz do mesmo jeito. Andou 1/3 e 2/3. 1/4 e 3/4. X e 3x. Tá? Probleminha que é do que não parecem. E está aí na SpaceX para você ver. Tá? Vai, gente. Estou aqui. Não estou correndo, não. Repara. Fazer isso aqui por gráfico é separar 2 gráficos de velocidade constante e fazer exatamente a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. Esses aqui não precisa, não. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, mais um feito. Vamos lá, vamos lá. Vou apagar. Vamos fazer mais um da SpaceX aí. Gente, fala um negócio para mim. O que vocês estão achando do nível da prova? Diz alguma coisa aí, da SpaceX. Vocês estão achando do nível da prova, da cinemática? Muito difícil? Muito fácil? Mais ou menos? O que vocês estão achando? Está muito difícil, não? Está tranquilo? Joia? Tá? Repara, esse é o nível da cinemática. E, olha, uma disso tem na tua prova. Tá? Das 12, já mata uma. Essa está sempre lá. Tá? Então, vou lá. Vou apagar essa aqui e ver mais uma questão aí. E olha, pode pegar, jogar no Google onde você quiser, chat GPT, chat Google, sei lá, e botar uma das questões da SpaceX. Vamos lá. Um caminhão de 10 metros de comprimento. Ou seja, o caminhão não é um ponto, o caminhão é um corpo extenso. Ele tem 10 metros. Descrevendo um movimento retilíneo uniforme, olha, daquela primeira fórmula, do V igual a ΔS sobre ΔT, que mais cai, que é a que mais cai. Então, um caminhão de... Entrou um negócio na minha frente aqui. Pronto. Um caminhão que tem 10 metros de comprimento está descrevendo um movimento retilíneo uniforme, V em módulo constante. Ingressa em uma ponte com V de 36 km por hora. Já viu que vai ter que passar? Divide por 3,6, vai dar 10. Então, o caminhão tem 10 metros. Então, numa ponte. Passados 20 segundos, o caminhão conclui a travessia da ponte.
que é o comprimento da ponte. Isso é mais velho do que vovô de escola pública. Por quê? Porque não é simplesmente calcular a distância com V e T. E o caminhão é um corpo extenso. Então, eu queria que você nunca viu isso? É simples. A travessia do caminhão. Essa aqui é a ponte. O caminhão vai entrar na ponte. Ele tem 10 metros. O caminhão andou a ponte. Ele já atravessou? Não. Ele não saiu da ponte? Se a ponte caiu, o caminhão ainda cai junto. Ele não atravessou ainda. Para atravessar a ponte, ele tem que andar a ponte mais dos 10 metros de distância que ele tem para poder sair da ponte. Tu concorda comigo nisso? Repara, o caminhão, para atravessar a ponte, andou a ponte mais do tamanho dele para poder sair. É que nem o trem passando no túnel. Tem o trem passando no túnel. Tá? Aqui. Olha só. O trem entra no túnel. Andou o túnel todo. Ainda não saiu. Se o túnel cair em cima dele, ele vai atravessar o túnel depois que ele andar. O túnel mais o tamanho dele. Concordamos? Portanto, ele quer saber o comprimento da ponte. Olha bem. A coisa aí é a seguinte. Está aqui a ponte. Tá? O caminhão vai entrar na ponte. Aqui está o caminhão. Oh, meu Deus do céu. Eu vou tentar desenhar um caminhão aqui. O caminhão tem 10 metros. Ó o caminhão. Uma porcaria, mas tudo bem. Ele vai atravessar a ponte. Esse é o tamanho da ponte. Muito bem. Primeiro ele vai andar a ponte inteirinha. Mas quando a frente do caminhão chegar aqui, ele andou a ponte. Não atravessou. Ele atravessa quando ele anda a ponte mais o tamanho dele. E aí ele sai da ponte, ou seja, aqui o caminhão atravessou a ponte. O que quer dizer isso? Quer dizer que o caminhão tem que andar a ponte mais 10 metros. Ele quer saber o tamanho da ponte. Vamos lá. A velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Quanto foi o tempo que o caminhão gastou para atravessar realmente a ponte? O tempo foi de... Cadê? Cadê a questão? Está aqui. Foi de 20 segundos. A velocidade do caminhão, cuidado. Não pode misturar. Quilômetro por hora para metro por segundo. Divide por 3,6. Dá 10 metros por segundo. Vez do caminhão, 10. Tempo, 20. Quem vai ser a distância que o caminhão andou? Velocidade vezes tempo. Velocidade em metros por segundo, 10. Tempo em segundos de travessia, 20.
O caminhão, para atravessar a ponte, andou 200 metros. Qual o tamanho da ponte? 190. Esses 200 inclui os 10 metros que ele andou para sair da ponte. Esses 200 é igual a ponte mais 10 metros para o caminhão poder sair. Então, a pergunta é, qual o tamanho da ponte? Ou seja, a resposta, 190 metros, letra C. Crianças, essa tem qualquer gibi de física, mas qualquer um. Se lançarem assim, o Cebolinha de Física vai ter essa questão. Tá? Caminhão para atravessar a ponte, trem para atravessar o túnel, tem que andar o tamanho dele também, senão ele não sai da ponte, ele não sai do túnel. E aí? Foi? Beleza? Velha conhecida essa, né? Todo mundo que estudou alguma cinemática já viu esse problema, porque ele cai sempre. E está aqui na SpaceX. Tá? Para você ver. Ou seja, toda hora vem as coisas clássicas, porque são essas coisas que caem o tempo todo. Essa questão aqui é de gráfico, mas é mole a beça. Tá? E as pessoas se enrolam, tá, de montão isso aqui. Questão de prova da SpaceX que é tranquilinha. Vamos lá. Crianças, eu vou apagar esse troço todo aqui para poder me espalhar um pouco mais no gráfico. Qualquer coisa, você lembra das formas. Agora, você está vendo que cai muito mais movimento uniforme do que uniformemente variado, né? Mas não tem problema nenhum. Olha só. A questão dá um gráfico velocidade em função do tempo. Que, inclusive, tem uma prática estranha aí, que ele bota uma velocidade em quilômetro por hora e um tempo em minuto. Poxa, isso é tão deselegante em física. Velocidade em quilômetro por hora e tempo em minuto. Mas não tem problema nenhum. O gráfico é assim. Velocidade cresce, acelera, aumenta a velocidade. Depois, a velocidade do eixo se mantém constante, famoso movimento uniforme. Velocidade constante. Tem velocidade? Tá? Que, inclusive, ele dá um valor, né? Sei lá, 40. Isso aqui é uma velocidade constante. Até chegar nessa velocidade, foram 2 minutos. E aqui, de 2 até 5, manteve a velocidade constante. Depois, freou, diminuiu a velocidade até voltar ao zero, voltar ao parado. Fez isso aqui. Aqui 5. E aqui no final, 10. Por favor, analisa comigo para a gente poder acertar a questão. Tá? A velocidade aumenta? Chega num ponto em que ela se mantém constante e depois freia até parar.
Cuidado, ele não andou para trás, não, hein? Ele fez isso, ó. Acelerou, manteve o V constante, freou e parou. Foi isso que ele fez. Vamos lá. Podemos afirmar que um automóvel, letra A, entre 0 e 2 minutos, lá no início, descreve um movimento uniforme. Não, né, gente? Ele está acelerando. Ele está aumentando de velocidade. Ele está indo de 0 a 40, isso é um movimento uniforme? B. Entre 2 e 5 está em repouso. Não. Só seria repouso se fosse posição. Como ali a velocidade é a velocidade que se mantém constante. Então, V constante não é repouso. Repouso é parado. E ele não está parado. Ele não está aumentando nem diminuindo a velocidade. Está mantendo o V constante. Então, letra B, errado. C. Em T igual a 5, ele inverte o sentido do movimento, não inverte sentido nenhum, ele freia. Ele vinha com um V de 40 e começa a diminuir o V. Isso não é inverter sentido. Inverter sentido é ir para um lado e depois voltar para o outro. É ter um V positivo e um V negativo. Tá? Que não cabe. Letra D. Em T igual a 10, ele encontra-se na mesma posição que estava. Não. Ele se encontra na mesma velocidade. Ele voltou a parar, mas parou lá longe, ele andou a beça até chegar lá. Aquela área que está ali, toda, é o que ele andou, é o delta S. Tá? Não. Letra E. Entre 5 e 10, ele tem um movimento retardado, verdade? Entre 5 e 10, ele ficou. Acelerado é aumentar a velocidade, retardado é frear. Então, entre 5 e 10, o movimento é retardado. Letra E. O que tu achou? Quer que eu repita? Entre 0 e 2, movimento uniforme. Não. Acelerou. Entre 2 e 5, estava parado. Não, ele estava com V constante, ele não estava parado. Em 5, ele inverte sentido, não inverte sentido nenhum. Quem inverte sentido, gente, tinha um V positivo, depois passa a ter um V negativo, voltando. Não. Ele só freou. Tá? D. Em T igual a 10, ele voltou para a posição. Não, ele voltou para a velocidade igual a 0. Mas ele não está na minha posição, ele estava lá longe, ele andou aquela área toda. E, finalmente, de 5 para 10, ele freou, ele retardou. Isso está certo, letra E. Tá? Aí, ó, essa questão, se cair, é banal, né? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Agora, cuidado. Agora, o gráfico não é mais velocidade, é posição. Deixa eu fazer ele aqui com calma. Agora, o gráfico é posição-tempo. É distância. Deixa eu olhar ele aqui. Tem aqui o eixo das posições. E aqui o relógio, o tempo. Posição no tempo. Começa no -2. Em quilômetro. 2 quilômetros antes do zero. Ele vai andando, -2, -1, 0, e vai andando para frente. Ó. Gente, a posição está crescendo. Aqui é o tempo igual a 1 minuto. Muito bem.
Aqui é o tempo igual a 3 minutos. E a posição igual a 4 quilômetros. Aí, ele passa um tempão no 4. Agora sim. Agora, a posição está constante. Agora ele está parado mesmo. Que não é velocidade, é a posição. Ele levou até 8 aqui. 8. Espera aí. Deixa eu crescer um pouquinho mais isso. E aí, de 8 para 10, ele volta para essa posição aqui. Antes de ler a questão. Vem cá, ó. Bota aqui uma reta numerada aqui, ó, em quilômetro. Vamos ver se a gente vê o que esse cara fez. Então, 0. Ele começou no -2, mas foi indo para lá. Ele começou aqui no -2, foi andando. No 1, ele está passando pelo 0. Aqui é a posição 0. É o tempo 1, mas é a posição 0. E ele vai direto até o 3. Desculpe. Ele vai direto até o 4. A posição são -2, passa pelo 0, vai até o 4. Isso em 3 minutos. Fica parado no 4 durante 5 minutos. Depois, daí para diante, ele volta para o 0. Esse ponto aqui é a posição igual a 0. Esse aqui. Sai do -2, vai até o 4, fica um tempo parado, depois volta do 4 para o 0. Esse é o gráfico da posição. Vamos ver o que ele está falando aqui nas opções. Tá? Vamos ver o que ele está falando. Poxa, olha, estou vendo aqui que acho que não vai dar tempo da gente fazer a última questão, que é boa beça. Mas, repara, estou falando aqui com a Isabela, eu vou falar com o pessoal, que se por acaso semana que vem, na terça-feira, tá, não tiver nada marcado, eu vou entrar de novo para trabalhar com vocês. Tá? Para a SpaceX. Vamos fazendo questão. E aí eu faço o resto dessa folha e isso, gente. E faço o seguinte, preparo uma outra. E essa outra eu vou decidir se vai ser de estática e dinâmica, de Newton, ou se vai ser de energia. Vamos ver. Tá? Ou estática e dinâmica de Newton ou energia, que são 2 assuntos que caem à beça. Vamos ver. Tá? Mas eu já preparo, já passo para vocês, já aviso e a gente vai trabalhando até lá. Tá? Vamos ver se a gente faz umas 2 semanas assim para poder brincar legal. Então vamos lá, hein? Vou ler, hein? Da análise desse gráfico, pode-se afirmar que... Boa. Letra A. Está em repouso no instante T igual a 1 minuto. Não, gente. Em 1 minuto ele está andando. Ele está passando pelo 0. Mas ele não está parado, ele está em movimento, ele está subindo. Aqui, ó. Ele está em movimento. A posição vale 0, mas não quer dizer que ele está parado. Ele está em movimento, ele está indo até o 4. Então, letra A, não. B. Deixa eu aumentar aqui, se eu não enxergo. Possui velocidade nula entre 3 e 8. Né? Entre 3 e 8 ele está parado. O V é 0.
Então, essa letra D é a resposta. Vamos ver o resto. C. Sofreu um deslocamento de 4 quilômetros entre 0 e 3. Não. Olha bem, ó. Entre 0 e 3, ele saiu do menos 2 e foi para o 4. Ele andou 6 quilômetros e não 4. Olha aqui, ó. Ele sai do menos 2, vai até o 4. Ele anda 6. 4 mais 2. Certo, gente? Ele não anda 4, não. De 0, do t igual a 0 até t igual a 3. Ele vai do menos 2 ao 4. Ele anda 6. Tá? Não. Não atenção nesse troço, né? D. O movimento é progressivo, é a favor do referencial, é progressivo, tá? Entre 1 minuto e 10. Não. Tem uma parte que é progressiva, mas tem uma parte que é regressiva ou retrógrado, que está andando, voltando. E isso aqui é posição, não é velocidade. Por isso, ali ele está voltando mesmo. Ele está saindo do 4 para o 0. Então, entre 1 e 10, ele é progressivo o tempo todo? Não, só um pedacinho. Tem sua posição inicial coincidente com a origem? Não. A origem é o S igual a 0. A posição inicial dele é o menos 2, não é 0? Portanto, resposta certa. Entre 3 e 8, a velocidade é nula porque ele está em repouso. E aí, gente, foi? Análise gráfica. Qualquer coisa, pergunta aí. Dá tempo de mais, vamos fazendo. Gente, a 7 eu vou pular porque é igual a da ponte. Olha lá. Por que eu fiz isso? O trem tem 150 metros de comprimento. Se desloca com um V de 16 metros por segundo. Atravessa um túnel em 50 segundos. Ou seja, se ele atravessou o túnel, ele andou o túnel mais o tamanho dele. Qual gráfico, Sofia? Da posição ou da velocidade? Quer os dois? Olha aqui. Uma perguntinha da Sofia. Como é que é um gráfico? Ele inverte o sentido. Tá? Assim, como é que é um gráfico em que o corpo se move num sentido, depois retorna no outro sentido? Vamos lá. Da posição. Pode ser assim, ó, Sofia. Vai no progressivo, para e volta no retrógrado. A posição aumenta e a posição o quê? Diminui. Ou pode ser assim, ó. Da posição, Sofia. Primeiro no retrógrado, depois no progressivo. A posição aumenta e depois diminui. Ou a posição diminui e depois aumenta. Agora, a velocidade é diferente. Olha só. Aqui, ele tem uma velocidade positiva. Vai freando, para, e depois ele vai ter um V negativo voltando. Ele primeiro tem um V positivo, depois tem um V negativo. Olha aqui, ó. Essa parte é a favor e essa é contra. No de baixo, o gráfico da velocidade. Aqui ele começa com um V negativo.
tá? Vai indo para zero, freando. Daqui para diante, é progressivo. Então, é para mim. V menos, V mais. V mais, V menos. Isso é inverter o sentido na posição e na velocidade. Foi, Sofia? Dá para entender? Quando ele inverte o movimento na velocidade, ele tem que passar ou do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo. Já na posição, não, ele tem que ir a favor e voltar contra, ou vice-versa. Tá? Tudo bem? Então, olha só. Está te falando que a questão 7 é igualzinho a do caminhão da ponte. Depois você faz aí. Deixa eu ver quanto é que dá. Peraí. O trem tem 150. Ele tem 16. Atravessa um túnel com 50 segundos. Então, ele anda 16 vezes 50. Vai dar 50, 5 vezes 6, 30, 80, 800. Tá? Como ele vai andar 800 e ele vai atravessar o túnel, ele teve que andar o tamanho dele para poder sair. Então, ele andou 150 além do túnel. Então, se ele andou 800, o túnel tem 650, letra B de bola. Tá? Mas é igualzinho. Igualzinho àquele outro. Vamos lá. Questão 8. Cara, essa questão é fácil, mas deram uma bobeira nessa questão quando ela caiu. Cara, a pessoa esqueceu que não saiu do 0, saiu do 3. Olha ali, ó. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo e uniforme, V constante, durante 10 segundos. O desenho abaixo mostra o gráfico do espaço em função do tempo, mas não mostra 10 segundos, mostra um tempo menor, mas ele andou 10 segundos. Muito bem. O espaço, a posição do objeto, quando o T for 10, vale quanto? Olha só. Ele deu um gráfico aí que você pode achar a velocidade. Olha só. Aqui é a posição. Ele sai do 3 e vai para o 12. Sai do 3 e vai para o 12. Acho que é metro. Deixa eu ver. E aqui, o tempo está em segundos. Ele gasta 3 segundos. O gráfico só dá o 3. Gente, dá para saber a velocidade do cara, não dá? Quando ele andou aqui de 3 até 12, ele andou 9. Num tempo de 3. Então, a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Esse é o tempo do cara. A pergunta é, onde ele está quando o tempo vale 10? Olha. Que distância que ele andou? Que distância que ele andou? Velocidade vezes tempo? Velocidade, 3 vezes o tempo, que é 10. Ele andou 30 metros. Né? Delta S igual a V vezes T. Ele não pediu isso, ele pediu onde ele vai estar.
Ele não parte do 3. Se ele partir do 3 e vai andar 30, ele vai estar em 33. E um monte de gente bobeou e botou 30, letra B de bola. Um monte de gente bobeou aí e botou 30. Tá? Vê bem. Ele anda 3 por segundo. Em 10 segundos dá 30. Pô, não precisa nem fazer conta disso. Ele anda 3 cada segundo. Em 10 segundos, 30. Mas ele não saiu do 0, ele saiu do 3. Onde ele vai estar? Saiu do 3, andou 30, vai estar no 33. Letra C de casa. Um monte de gente botou letra B de bola. Porra. É falta de atenção, né? Tá? Não pode ser. Agora, olha só. Essa questão aqui é doidaça. Na realidade, já que eu tenho 10 minutos, eu vou tentar fazer para você ver. Eu vou prometer para você uma coisa. Tá? Eu faço ela de novo para você na próxima aula. Por quê? Porque a chance de você não entender é bem razoável. E eu poderia pegar essa questão e dividir em uma série de coisas interessantes, uma série de coisas para você saber e tal. Mas, já que a gente tem um tempinho, eu vou fazer para você ver. Mas essa, a SpaceX pesou a mão quando fez. E não tem muito tempo, não. Vamos lá. E, aliás, ele faz uma coisa maluca nessa questão. Ele faz essa bolinha fazer um movimento que eu não sei como é que ela fez isso. Tá? Só se ela bateu no chão e tinha cola, e a cola não conseguiu segurar, eu não sei. Porque ele, para poder fazer a questão, ele criou uma coisa maluca. É o seguinte, aqui tem uma escada. E um primeiro degrau com uma altura H. Uma bolinha é jogada para frente horizontalmente com V0. Aqui tem um outro degrau. A bolinha voa daqui e bate aqui, ó, num ponto X. Eu vou ler com você, só que ele diz que acontece uma coisa maluca. Se ele diz que acontece, a gente tem que acreditar. Mas que essa mulher, quando bate aqui, ela não quica, não. De alguma forma, ela cola e anda para cá, com a mesma velocidade V0 horizontal que tinha lá em cima. E aí, aparece aqui um degrau de altura 2H e distância L. E a bolinha que está aqui, ó, vai voar até aqui, até o L. A pedida dele é durante quanto tempo ela andou aqui, ó, se arrastando no degrau. Quando eu vi essa questão, eu disse assim, o que houve com a SpaceX? Teve momentos de ita? Eu vou ler para você, tá? Em uma escada, uma esfera é lançada horizontalmente, com V horizontal, que vale V0. Na extremidade do primeiro degrau, de altura H, em relação ao segundo degrau, ela foi lançada. A esfera atinge um ponto X na superfície
perfeitamente lisa do segundo degrau. Agora que eu acho estranho. A gente quicar ali, né? Que tem um comprimento desão, acho que sim. Esse comprimento aqui todo é desão. Porque tem um comprimento, cadê? Cadê? Onde é que eu estou? Desão. E imediatamente começa a deslizar sem rolar. Ela encosta ali, não tem atrito, mas ela vai deslizando sem rolar. E ela bateu e não quicou. Sei lá, pô. Tá? Muito bem. Até chegar na extremidade do segundo degrau. Tá? Ela, então, percorre uma altura 2H na vertical e atinge o solo lá em L. Veio, bateu em X, escorregou de X até aquela ponta, e aí, com o mesmo V0, voou de 2H, tá? Cadê? Até bater em L. Podemos afirmar que o intervalo de tempo que a esfera leva deslocando sem rolar na superfície lisa, aquele pedacinho que era maluco ali, qual foi o tempo que ela andou ali? Não tem resistência do ar e a gravidade vai de G. Olha só as respostas. Não tem graça isso, né? Repara. Eu senti que não vai dar tempo, fica para a próxima. Mas olha para mim, ó. Horizontalmente, o cara anda D mais L. Horizontalmente, D mais L. E na horizontal, ele anda sempre com o V0. Quando ele voa, ele tem um V vertical. Mas na horizontal, o V dele se mantém constante. Por quê? Porque, na realidade, não tem nenhuma força atuando na horizontal, só tem força na vertical. Na vertical tem gravidade, tem G, mas na horizontal não tem. Isso aí é um movimento uniforme assim e uniformemente variado assim. É como se ele caísse. Se eu largar isso aqui, ó, e andar junto com ele, eu vejo esse cara cair em linha reta. Você vê a parábola, porque tem a queda e o V para frente. Então, para frente, ele anda com o V0 o tempo todo. Então, quem é, vamos dizer assim, o tempo total desse movimento? Quem é o tempo total? É a distância total que ele anda, D mais L, sobre V0, que é a velocidade. Esse é o tempo total. Horizontalmente, ele anda D e anda L. Com que velocidade? V0 constante. Então, deixa quieto aqui. Quem é o tempo total? Vamos fazer o seguinte. É um tempo que ele teve para cair aqui, mais o tempo que ele andou aqui em cima, que é o que ele pede, mais o tempo que ele voou até lá. Quem é esse tempo total? Olha, essa queda aí é T1, o arrastamento, que é o que ele quer, é T2, e o voo que ele quer, que ele deu, é o T3. Ele dá 2 voos e um arrastamento. Esse é o tempo total. E a questão pede? A questão pede o T2.
aqui vai ter T1, T2 e T3. Muito bem. Já que ele quer o T2, tá? O T2 é o tempo total que tem aqui em cima, tá? Menos T2, menos T3. O tempo que ele quer é o T2. É o total menos... Que T2, porra? T1 e T3. T2, fica aqui. Vem o T1 com o menos, o T3 com o menos. Está me acompanhando até aqui? Tá? Vamos lá. O tempo total é aquele. Eu tenho que ter o T1 e o T3. Que é o tempo T1? É o tempo para ele cair em uma altura H. Depois a gente vai discutir isso. É como se fosse uma queda livre com o zero vertical igual a zero. Ele cai, linha reta e anda para frente com V constante. Essa queda é movimento uniformemente variado. Então, é assim, ΔS igual a V0T mais 1 meio de AT2. Só que, não sei se você sabe bastante para isso. O V0 da vertical é zero. Isso tem V0 na horizontal. Na vertical ele não está caindo, ele vai partir do zero. Essa parte está fora. Aqui na primeira parte, a altura que ele cai é H. H é igual a 1 meio de G T1 ao quadrado. Então, T1 é a raiz quadrada de 2H sobre G. Eu vou acelerar para depois fazer isso de novo para você. Esse é o T1. E é o T3, que eu preciso também. Que o T total eu já tenho. Que é o T3. Repara, ele vai cair 2H. Então, o ΔS vertical é 2H. O V0 vertical é zero de novo. Ele só tem o V horizontal. Então, vai ficar 1 meio da aceleração da gravidade vezes o T3 ao quadrado. Isso vai me dar que o T3 é raiz 2002, 4H sobre G. Eu quero T2. Gente, prometo que eu faço de novo, tá? Mas quem é o T2? T total. D mais L sobre V0. Menos. Quem é T1? Tá? Vamos fazer assim, ó. Vou separar. Raiz de 2H sobre raiz de G. É a mesma coisa que botar tudo dentro da raiz. Tá? Estou separando. Por quê? Porque é mais fácil fazer a conta daqui a pouco. Menos T3. Vou tirar aquele 4 dali. Tá? Vai dar 2. Então vai dar 2 raiz de H sobre raiz de G. Isso aqui não sei, parece ita, porra. E é T2. Eu vou deixar o D mais L sobre V0 menos tudo sobre raiz de G. Vamos botar raiz de H
em evidência, vai ficar raiz de H que multiplica raiz de 2. Repara, se estivesse separando, tinha que botar menos. Como eu juntei os dois, é menos a soma dos dois. Então, eu deixei o raiz de H aqui, ó, e botei em evidência. É difícil, né? Aí, o que você faz? Soma isso aqui. Vai ficar assim. O denominador é o produto. V0, raiz de G. Aqui, da raiz de G, que multiplica D mais L, que vai ficar D mais L vezes raiz de G, menos, aqui, ó, vai multiplicar por V0, então vai ficar raiz de H vezes V0 vezes raiz de 2 mais 2. Ah, já dá para ver isso. Olha lá. Letra B de dado. Raiz de G, que multiplica D mais L, menos raiz de H, V0, raiz de 2 mais 2, tudo sobre V0G. Letra D de dado. Ai, gente, isso aqui foi para fechar com você xingando. Isso acontece, né? Tá? Eles podem botar a questão maluca, mas aí todo mundo erra, pô. Tá? Eu vou pegar essa questão na próxima aula e vou destrinchar esse lançamento oblíquo para você com calma e tal. Mas ela foi difícil mesmo, tá? E foi da SpaceX? Foi. Mas acontece isso, tá bom? Bom, desculpa o mau jeito no final, porque a questão é terrível. Tá? E eles arrumaram um jeito de criar uma questão maluca lá, não sei porquê. Alguém estava de má vontade. Tá bom? Eu espero, sinceramente, ter ajudado você a lembrar de MU, de MUV, a fazer questões da SpaceX, tirando essa aqui, perder o medo, porque o resto não estava tão difícil. Só essa é que realmente, às vezes, eles pesam a mão, e eu queria te mostrar que pode acontecer uma desgraça dessas. Mas, no geral, tá? Eu acho que você foi bem, foi legal, e eu te agradeço estar aqui, tá? Comigo até agora, fazendo essas coisas aí e tal, não sei o quê. Vamos lá. Prazer em ter vocês aqui, vamos à luta, e um beijo a todos. Fiquem bem, e vamos ver se a gente arma para a semana que vem outra. Tá legal? Vocês topam? Joia? Tá? Então, um abraço a todos e vamos lá, vamos jantar, vamos descansar. Tá? Abração, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela presença, pessoal. E comentem lá no grupo o que vocês acharam, hein? O grupo vai ser aberto agora. Eles pedem para você comentar o que você achou da aula. Vamos lá. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.